Vamos fazer um experimento mental bem diferente hoje. E se a gente pegasse um semideus de um futuro de ficção científica, o primarca Fulgrim, e o julgasse usando as regras de um inferno de 700 anos atrás? Hoje a gente vai descobrir onde no inferno de Dante Fulgrim realmente deveria estar. Essa é a grande questão, né? Como é que se aplica uma teologia medieval a uma figura de um futuro super tecnológico e sombrio? É um choque de mundos que, no fim, revela muito não só sobre o Fulgrim, mas sobre a própria natureza do pecado. Então, o que vamos fazer aqui é basicamente uma simulação teológica para descobrir o destino final do Fulgrim. Para isso acontecer, vamos tratar as regras de Dante como se fossem leis da física moral, sabe? Imutáveis. E aí a gente vê onde ele se encaixa. Para poder julgar o Fulgrim, primeiro a gente precisa entender quem ele era. A nossa investigação começa antes da queda, focando na identidade principal dele, o primarca que era obcecado pela excelência. O pecado original do Fulgrim não foi querer ser perfeito, foi adorar a perfeição. E esse fluxo aqui mostra direitinho como essa obsessão simplesmente corrompeu tudo. Virtudes que eram nobres, como gosto pela arte, viraram luxúria e excesso. A lealdade de um soldado se tornou a semente da traição. E aqui está a raiz de tudo, a soberba. Na teologia de Dante, a soberba é a base para todos os outros pecados. A busca do Fulgrim pela perfeição deixou de ser sobre elevar a humanidade e passou a ser sobre validar a si mesmo. Foi essa, digamos, rachadura espiritual que abriu a porta para o caos entrar. A soberba abriu a porta, mas foi uma lâmina demoníaca que o empurrou para dentro. Agora, a gente chega no ponto de virada da história do Fulgrim, o momento em que a tragédia vira maldade e a questão do livre-arbítrio se torna a coisa mais importante. Essa seria a grande defesa do Fulgrim, certo? Dá para argumentar que ele foi só uma vítima, que foi possuído por um demônio, e isso diminuiria a culpa dele. Mas a verdade é bem mais complicada que isso. Esse momento é uma tragédia pura. Depois de matar o próprio irmão, o Ferrus Menos, que ele amava, o Fulgrim fica tão destruído pelo remorso que a vontade dele simplesmente desmorona. Ele deseja sumir e um demônio se aproveita dessa fraqueza para tomar o controle. Nesse ponto, ele parece muito mais uma vítima do que um vilão. Só que é aqui que a tragédia acaba e a escolha começa. O Fulgrim, com o tempo, expulsou o demônio. Ele retomou o controle. E nesse momento de clareza, em vez de buscar redenção, ele olhou para todas as atrocidades que foram cometidas em nome dele e ele abraçou tudo aquilo. Ele escolheu o mal, transformando a queda dele de uma fraqueza em um ato de pura malícia. Com a culpa estabelecida, começa a nossa descida pelo inferno de Dante. Vamos encontrar o lugar do Fulgrim. E para isso, a gente começa eliminando os círculos de cima, os mais leves. O Fulgrim, sem dúvida nenhuma, é uma criatura do excesso, da luxúria. Mas, no sistema de Dante, esses pecados de incontinência são considerados menos graves. Por quê? Porque são falhas da vontade, uma perda de controle e não o uso calculado da razão para fazer o mal. E é por isso que esses círculos não servem para ele. Os pecados do Fulgrim são pesados demais. As orgias de violência dele foram planejadas, não foram só instintivas. Ele é muito, mas muito mais que um pecador que só perdeu o controle. Bom, esse círculo aqui parece um bom candidato. Fulgrim é culpado das 3 formas de violência: assassinato em massa contra os outros, o suicídio espiritual ao se entregar ao demônio e a blasfêmia ao se rebelar contra o seu criador, o imperador. Mas, ainda assim, não é o bastante. A violência do Fulgrim, por mais terrível que seja, era só uma ferramenta, um meio para um fim muito mais sombrio: a traição. E para Dante, a traição é o pecado supremo. Não tem nada pior. E assim, a gente chega no fundo do poço, o último e mais profundo círculo do inferno, o lago congelado de Coceto, o lugar reservado para os traidores. Bem-vindos a Coceto, o 9º círculo. Aqui não tem fogo, só gelo. Um gelo que simboliza a ausência total de amor, de calor humano. Esse lago congelado é dividido em 4 zonas, e para encontrar o lugar exato do Fulgrim, a gente vai ter que analisar cada uma delas. A análise é bem clara. Em Caina, ele é culpado, traiu a família ao matar o irmão. Em Antenora, culpado também, traiu a pátria. Mas é a última zona que sela o destino dele, Judeca, reservada para aqueles que traem seus mestres, seus benfeitores. Trair o irmão e a pátria já é algo monstruoso, mas trair o imperador,
que era seu pai, seu criador, seu benfeitor, isso é um crime de uma outra ordem, uma ordem existencial. É o equivalente a trair o próprio Deus. E a gravidade disso é tão grande que anula todos os outros pecados e o arrasta para o ponto mais fundo do inferno. E com isso, temos o nosso veredito. A localização final de Fulgrim é a Júdeca, o epicentro do mal, lá bem pertinho de figuras como Judas Iscariotes e o próprio Lúcifer. E agora, a gente chega ao clímax, o castigo eterno de Fulgrim. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória, sabe? Ela tem que se encaixar perfeitamente com o pecado. Para entender o destino do Fulgrim, a gente precisa entender esse conceito de contrapasso. A punição não é só um castigo, é uma justiça poética, uma ironia terrível feita para espelhar a natureza do crime. E esse é o destino do Fulgrim, o ser que vivia para o excesso de sensações, condenado à ausência total de qualquer sensação. O espadachim mais rápido da galáxia, congelado, imóvel. O narcisista obcecado pela beleza, preso numa forma grotesca. E o grande orador carismático, silenciado para sempre. É a anulação completa de tudo o que ele já foi e valorizou. E aqui está a imagem final. A fênix, que deveria renascer das cinzas, agora está eternamente congelada. Um ser de excesso e movimento, reduzido a nada, a uma estátua estática. É uma obra de arte perfeita da justiça divina de Dante. E para terminar, uma última provocação. Existe um clone do Fulgrim, um clone puro, não corrompido, que sente remorso por tudo que aconteceu. Se esse clone existe, isso prova que a queda do Fulgrim original não era inevitável. Foi uma escolha. E talvez a maior tortura de todas seja essa. Saber que em algum lugar, uma versão de si mesmo escolheu a luz, o que torna sua própria escuridão uma decisão final e por isso mesmo imperdoável.